Fala pessoal, estamos ao vivo. Galera, hoje o tema é excelente. Dessa vez a gente está só pelo Instagram, a gente acaba não estando pelo YouTube por causa de algumas intercorrências que está tendo de reforma, mudança de umas coisinhas de dia a dia. Mas a gente não vai perder a rotina e a gravação dessa live aqui, ela vai depois, daqui a pouquinho ela vai lá pro YouTube e lá ela vai ficar por uma semana, tá bom? Então, o cara que te ajuda a lidar com o paciente é o que fazer se aparecer uma aguda. Como que você vai lidar com... Hoje a gente vai pegar tintim. Seguinte, você tem se por um acaso tem a extremidade, então não vai chegar nutrientes, isquemia do tecido pode levar a essa circulação, a musculatura quando morre, ela só acabar depois morrendo por insuficiência de membro, mas sim de risco de é totalmente normal e fecha um vaso. E isso daí pode acontecer por várias razões, porque se chegar só no especialista, como é que você vai fazer o diagnóstico? Primeiro, várias causas, né? Então, que deixar lentamente e esse ramo colateral um pouco maior, quando você pode ter uma situação onde essa formação de coágulos em algum lugar, ponto mais comum de embolia sanguínea. E quando ele entope as artérias femorais, que fica no vídeo comum de embolia, qual que é? A coração. Você pensar em fibra, e daí o que acontece? Lesão do lado esquerdo, e entope o vaso. Onde tem diminuição de calibre. Vai chegar uma hora que diminui de tamanho e tá? É diferente de uma trombose arterial. O mais frequente da gente pegar são complicações de placas de ateroma. Esclerose. Você tem uma placa que ulcera, essa ulceração da placa a trombose dentro nessa exposição de colágeno do vaso. Só que aí vai fechar onde? No meio da femoral superficial, em outros trajetos. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, joga no chat aqui embaixo, tá bom? A gente vai trocando figurinha. E daí o que acontece? Quando você tem uma trombose arterial, o que vai acontecer? Esse cara já tem a artéria mais trabalhada, então ele tem mais circulação colateral. Se for fechando de forma lenta e gradual, outros vasos vão lentamente aumentando de tamanho até conseguir manter a perfusão. E daí a coisa descompensa quando entope algum vasinho um pouquinho maior, que daí começa a ficar naquele limiar que a perna não aguenta mais. Tá? Daí que dá a encrenca toda, tá? Então o que acontece? Como que eu diferencio embolia de trombose? Na embolia,
Deixa eu ver se eu pego uma imagenzinha que fica mais fácil para vocês. Na embolia, o que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, na embolia o quadro é muito mais agudo, a artéria é totalmente normal. Aqui embaixo vocês estão vendo duas imagens. Uma mostrando a embolia e a outra lá do outro lado da trombose. Tem um certo comparativo. Então o que acontece? Quando eu tenho uma embolia, o cara não tinha lesão nenhuma, nunca teve dor, nunca teve nada, né? E daí o que acontece? A dor começa de uma forma totalmente súbita e inesperada. O cara teve, sei lá, uma dor precordial, uma batedeira no peito, alguma coisa assim, e do nada ele teve a queixa de dor súbita. Diferente do paciente que tem a trombose arterial, que ele já tem uma artéria mais trabalhada, já tem uma história de dor para caminhar, ele já tem uns antecedentes já de claudicação intermitente, já tem dor para caminhar a ponto de limitar, e já tem um quadro um pouco mais elaborado, tá? Que mais? Então, o quadro costuma ser um pouco mais arrastado, não é tão agudo assim, não é de horas. Às vezes é de dias, às vezes é um quadro mais elaborado, tá? Que mais? Claudicação é o quê? É limitação para caminhar. Então, o que acontece? Se esse paciente tiver uma artéria já mais trabalhada, já uma isquemia periférica crônica, que está agudizando, ele pode sim ter claudicação, tá? É o que é comum da gente pegar, tá? Diferente do paciente que tem embolia. Esse cara da embolia, você vai pensar no quê? Uma arritmia do coração. Então é muito mais frequente você pegar o paciente que às vezes faz até uma arritmia cardíaca já com repercussão hemodinâmica, chega para você com a repercussão e a lesão na perna. Ou então, por exemplo, tomou algum tipo de medicação, alguma coisa que pode estimular isso. Outro dia eu operei um paciente que teve um dos pacientes que eu operei esses dias, foi um paciente que teve um quadro de oclusão arterial aguda por uso de hormonoterapia, tá? Então esse paciente estava fazendo uso de termogênico, mais testosterona em dose alta, e daí o que acontece? Tem todo aquele efeito de taquirritmia, deve ter feito alguma taquirritmia, formou um coágulo, esse coágulo desprendeu e entupiu o vaso da perna, ou o vaso do braço, ou de outro lugar, tá? É uma coisa pra gente pensar, tá bom? Que mais? Você vai ver o seguinte, se você tem uma aterosclerose é uma doença sistêmica. Então é comum um cara não ter pulso na perna contralateral. Se você tem uma embolia, as artérias são totalmente normais, pelo menos da maior parte das pessoas, né? Lembra que o paciente nem sempre lê livro. Então é comum você ver o paciente que tem um quadro embólico, tem um quadro muito mais avançado, muito mais gritante em relação à clínica, e um quadro unilateral. Do outro lado tem todos os pulsos. Tá? E daí o que acontece? Quando você vai ver no exame de imagem, o que você nota? A artéria na embolia é totalmente lisa. A artéria na trombose é uma artéria já mais trabalhada, que tem mais placas, tem mais outras lesões. É diferente o quadro, tá bom? Então, galera, saiba reconhecer a situação, tá? O que mais que a gente tem que pensar? Como que é o quadro clínico de uma oclusão arterial aguda? O paciente que vai ter isquemia, ele vai ter o seguinte, ele vai ter os P's da isquemia, vai ter a clínica de isquemia. Como que é a clínica de isquemia, galera? Você vai ter o quê? Esses P's da isquemia é o seguinte, você vai ter alguns sinais que são bem característicos, tá? E esses P's é um algoritmo em inglês, né? Então você vai ter o quê? P de pain, dor, primeira coisa, vai ter dor na situação. Entupiu o vaso da perna, não chega sangue, vai ter dor, certo? O que mais que ele vai ter? Ele vai ter palidez, pallor, tá? Dor, pain, pallor, palidez, tá? Vai ficar pálida a lesão. Que mais? Se parou de chegar o sangue de forma súbita, não vai ter pulso, pulselessness, pain, pallor, pulselessness. O que mais pode acontecer? O sangue não está chegando. Se o sangue não está chegando, vai diminuir a temperatura da perna. A perna vai ficar mais fria, certo? Pain, pallor, pulselessness, poiquilotermia. Tá? Então o que acontece? Esse cara vai ter esse quadro, né? O que mais que ele vai ter? Ele vai ter a dor, vai ter alteração de pulso, vai ter a parestesia, né? E que mais que ele vai ter? Ele vai ter também a situação que é o seguinte, o primeiro tecido que sofre é nervo, tá? Então o que acontece? O primeiro tecido que morre é nervo. Então ele pode ter alteração de dor, palidez, paridez, alteração de pulso, poiquilotermia, ele pode ter parestesia, alteração de sensibilidade da perna, tá? E ele pode ter também
paresia, se ele tiver um quadro muito mais avançado, tá? Então, tem que ter isso em mente, galera. Então, tem os P's da isquemia, tá? Esses dados são importantes você colocar na hora de você passar o caso para o plantonista da vascular que tiver distância no teu plantão do PS, tá? Ou então, se você tiver num hospital que não tem um especialista, na hora de você colocar na ficha do CROSS, por exemplo. Isso é importante você ter em mente na hora de você tentar transferir. Se você documentar com todos os detalhes, com o que você precisa mostrar para mostrar o grau de urgência da coisa, vai ser mais fácil você transferir, porque o cara do outro lado vai ver que você sabe o que você está vendo. Você tem uma noção da gravidade da situação, tá? Então, saiba descrever os P's da isquemia, tá bom? Daí, o que mais que vai acontecer, pessoal? Você vai ter esse quadro de isquemia, e isso daí o paciente vai te falar como. Tava tranquilo, não tinha porra nenhuma, nunca teve dor, nunca teve nada, e do nada teve uma dor súbita. E essa dor súbita que levou a lesão, certo? Daí ele começou a ter a dor, a palidez, a alteração de sensibilidade, tudo mais, tá? E daí o que acontece? Você vai notar o seguinte, tem sinais que são de isquemia, e tem sinais que são de isquemia aguda. Então o que acontece? Você vai ver isso no teu paciente. O paciente inicialmente vai ficar com o membro pálido, o tempo de enchimento venoso, aquele negócio de você ficar apertando e sumir a cor, ela vai, ao invés de ser tão rápida, ela vai começar a ser muito mais lenta. E essa lentificação que mostra que ele vai acabar evoluindo muito mais rápido, certo? Então o que acontece? Ele vai começar a ter, ele pode evoluir depois com cianose. Essa cianose é o membro ficar roxinho. Existe uma coisa chamada cianose não fixa, que é quando está roxinho, você aperta, ele fica branco e depois some mais lentificado, ou que a gente chama de cianose fixa, que é quando você aperta e esse roxinho não desaparece. Esse roxinho não desaparecer, ele é o quê? Ele é um sinal de trombose do leito capilar. Isso é um sinal de que perdeu o tecido, ele morreu, tá? E depois o que pode acontecer é necrose, que é realmente morreu o tecido. Eu vou passar umas imagenzinhas aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês verem, tá? Aqui, ó, pessoal, dá uma olhadinha, ó. Então, por exemplo, palidez. Vou passar rápido para o Instagram não me chutar, tá bom? Olha como esse membro aqui tá pálido e o de lá tá na coloração normal, tá? Olha a diferença, tá? Se a gente for pegar uma outra imagem, olha como é que seria uma cianose fixa. Olha esse quadro aqui, ó. Você tá vendo embaixo até a área de necrose do membro. Nesse caso, Cadinho, esse cara embolizou para os dois lados. Você tá vendo desse lado aqui tem a cianose com até a área de necrose já distal. E aqui embaixo, você tá vendo a cianose fixa. Você aperta e não some. Deixa eu até tirar essa imagem daqui antes que eles me chutem, tá? E daí, quando você tem a área de necrose, olha como fica a cianose não fixa. Se eu for pegar... Olha esse lado aqui, ó. Esse lado aqui do lado direito tá normal e o lado de lá, roxão. Só que se eu apertar, ele fica branco e depois volta para a condição do roxo. Isso aqui é cianose não fixa e o outro cianose fixa, tá? Que mais, pessoal? Vamos pegar uma outra imagem aqui para vocês. Quando você tem um quadro mais avançado, você pode ter necrose já bem documentada. Então, nesse caso aqui, uma oclusão arterial aguda de mão, já com sinais de inviabilidade. Aqui, olha que interessante, você já tem a necrose já instalada já no quarto dedo da mão do lado direito e já estendendo até para a região do metatarso. Olha o tamanho da tragédia, galera. E isso aqui é uma evolução de pouco tempo. Eu cortei rápido exatamente pro Instagram não me chutar, tá, gente? Então, o que acontece? Tenha na cabeça que o teu paciente precisa ter o diagnóstico rápido para você salvar um membro dele, tá? Isso faz toda a diferença, tá? E daí o que acontece? Como é que você vai notar a situação? Se você for fazer um exame de imagem, isso daí a gente vai acabar vendo um pouco mais pro especialista que vai ver, ó. Que nem a gente estava falando, você tem a embolia e você tem a trombose. Quando você tem uma embolia, olha essa imagem daqui, ó. O que vocês vão notar? Você vai notar que aqui, ó, olha a imagem da artéria, você tem a artéria femoral vindo, solta aqui do lado esquerdo a artéria femoral superficial, tá? Pro lado direito a artéria femoral superficial que desce, e à esquerda você vai ver a artéria femoral profunda. A primeira perfurante, a segunda perfurante desce. Se você notar, você vai perceber uma área meio branca, logo na femoral comum. Essa área branca, essa falha de enchimento, isso é um êmbolo. Isso daí é o êmbolo que saiu do coração e foi para outra artéria. Nota como não tem circulação colateral e nota como a artéria é inteira lisinha, não tem uma placa. Compara com essa outra imagem aqui, galera. Essa outra imagem aqui que está aqui do lado é de uma trombose arterial,
tá? Então aqui o que você está vendo? Uma artéria bem mais cheia de irregularidades, você vai notar que é bem diferente. E olha quanto tem de circulação colateral. Nota, olha quantos outros vasos estão levando. Isso leva tempo para se formar, tá? Isso não é tão rápido assim. Então nesse caso a gente vê uma trombose arterial e aqui nesse outro caso aqui a gente vê uma embolia arterial. Então nota a diferença, olha a pegada. É bem diferente um caso do outro. Deixa eu tirar daqui antes que o Instagram me chute. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vai jogando no chat, galera. Então aqui, ó, saiba reconhecer uma embolia arterial. O teu paciente vai chegar com uma história de dor de início súbito. Começou a doer a perna, sei lá, 3 horas. Começou a ficar branco, frio, pálido. Pode ter alteração de força, tá? E além disso, vai ter alteração de pulso, tá? E daí o que acontece? O que você vai ter que fazer com esse cara? Você precisa pegar e, primeira coisa, evitar a trombose secundária, tá? Formou um coágulo, vai ter estase sanguínea para baixo. Então o que você vai fazer? Você tem que evitar que se forme o trombo secundário pela estase. Então aí entra a anticoagulação. Você está com esse paciente na porta, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai anticoagular esse cara. Então, idealmente com alguma coisa que você possa reverter. Idealmente, heparina não fracionada. 80 unidades por quilo em bolos. Geralmente para 70 quilos dá mais ou menos 1 ml, 5.000 unidades. 80 unidades por quilo, 8 vezes 7, 56. 56 para uma solução de 5 ml para 25 mil unidades. Desculpa, 1 ml por 5.000 unidades, dá 1,1 ml. Então, joga 1 ml de heparina na veia, tá? E a partir daí você já começa a deixar o que mais? Você vai fazer analgesia para esse cara, tá? Você pode usar um opioide, você pode usar um antipirona, você pode usar várias coisas também, tá? É comum esse caso precisar até de morfina às vezes. E você vai fazer o que mais? Tentar preservar a temperatura do membro. Isso aí você vai fazer com um curativo com algodão ortopédico. Uma malha tubular, porque o algodão coça pra cacete, malha tubular, algodão ortopédico e faixa, tá? E descreva a urgência disso daí na hora de transferir o caso. Seja para você passar para o plantonista da vascular à distância, seja para você colocar no cross. Então descreva o quadro clínico desse paciente, tá? Descreve quanto tempo de história, quanto tempo esse caso tem de... quanto que tem de tempo de história, quais os pulsos, palpe todos os pulsos do seu paciente. Pulso femoral, pulso poplíteo, pulso tibial posterior, pulso pedioso. E palpa dos dois lados para mostrar como que é o contralateral. Compara um lado com o outro, tá? E vale a pena você colocar na hora de passar o caso para o colega da vascular à distância, você passar também qual o grau de evolução da lesão, tá? Porque se você tiver sinais de inviabilidade, sinais de que morreu já o tecido, aí muda a figura, tá? O grau de urgência é muito maior, seja para você preservar a perna, para você fazer alguma coisa que dê uma chance de preservar, seja para você preservar a vida e pensar até numa amputação primária, tá? Tem uma coisa que você tem que levar em consideração. Qualquer dúvida, qualquer coisa, galera, joga no chat aí para mim, tá? Então, vale a pena você conhecer uma classificação de doença de oclusão arterial aguda, que é a classificação de Rutherford, tá? Como que é a classificação do Rutherford? Essa, se você colocar no cross, vai deixar claro qual que é o grau de urgência. Então, você coloca o regulador, às vezes, até numa berlinda. Porque se ele pegar um caso que é de emergência e não tirar de lá rápido, ele fica no mato sem cachorro. Então, é super importante você conhecer isso para você colocar na ficha do cross, para você poder transferir o teu paciente rápido e resolver o problema dele. Então, como é que é a situação? Você tem a classificação de Rutherford. Você tem Rutherford 1, que é o quê? Membro compensado, tá? Sumiu a dor, sumiu o pulso, mas ele não tem isquemia, tá? A perfusão tá boa, não tem dor, não tem déficit motor, não tem bolhufas, tá? Tá totalmente compensado, só sumiu o pulso, tá? O que seria o Rutherford 2? Rutherford, aqui, cadê? Rutherford 2, cadê? Rutherford 2, que é o membro descompensado viável. Então esse cara tem cianose, ele vai ter palidez, vai ter dor, vai ter os pesos da isquemia, mas ele não vai ter nenhum sinal de inviabilidade do membro, tá? O que são sinais de inviabilidade do membro? Cianose fixa, tá? O que seria? Necrose de pele é o que? É flictena, faz aquelas bolhas parecendo queimado,
tá? Que mais? O que seria um sinal de inviabilidade do membro? Paresia, perda de motricidade do membro. Que mais seria um sinal de inviabilidade do membro? Seria você ter, por exemplo, a musculatura quando necrosa, ela vai demaciar também. O empastamento, tá? E o primeiro nervo o primeiro compartimento que morre é o compartimento anterior, região no músculo tibial anterior. É diferente do empastamento da trombose venosa profunda, que geralmente é posterior, tá? Então a gente tem que correr atrás disso daí também, tá? Então você tem essa classificação do membro descompensado viável. O que você tem que ter na cabeça? Você tem duas situações. Uma, quando não tem nenhum sinal de inviabilidade, que é o 2A, que é o que a gente chama de marginalmente ameaçado. Ameaçada, tá? Dá tempo de você tentar programar alguma coisa. Dá tempo de você tentar correr, descobrir o que está acontecendo. E você tem uma outra situação, que é quando o teu paciente tem parestesia além de antepé, ou tem déficit à elevação do pé, se ele já tiver déficit do nervo fibular, tá? Que é o que a gente chama de risco iminente de perda de membro, tá? Esse cara tem que operar na emergência, tá? Se ele quiser tentar preservar a perna, tá? Essa que é a pegada. Agora você tem uma outra situação, se o teu paciente já tiver empastamento, se ele já tiver friquitena, se ele tiver jansenose fixa, é o que? O Rutherford 3. Rutherford 3. É o que? É o membro inviável. Membro inviável. E daí no membro inviável, qual que é o problema desse cara? Esse cara, se você não mexer, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer necrose, ele vai fazer mioglobinúria, tá? Porque todo aquele tecido morto vai ter uma irrigação mínima. E aquilo vai levar o sangue, vai levar esse sangue cheio de mioglobina para o rim, e esse paciente vai fazer mioglobinúria. Ele vai fazer necrose tubular aguda. Ele pode perder o membro. Ele pode perder a vida por causa disso. Então, nesse caso, a conduta é cirúrgica. Mas é cirurgia do quê? Você não vai fazer uma revascularização. Você vai fazer uma amputação primária. Então, reconheceu, o que você vai fazer? Tira esse cara do hospital. Manda para o vascular na emergência. Resolva a função, tá? Isso é uma coisa que é muito importante da gente ter em mente, tá bom? Então, corra com o teu paciente. Se for uma embolia, o que a gente costuma fazer é fazer o que a gente chama de embolectomia. Olha aqui embaixo. O catéter de Fogarty, ele é um balãozinho, é um catéter que na ponta dele tem um balãozinho. Então a gente abre a artéria bem na bifurcação, passa o balãozinho através do trombo, insufla o balãozinho e puxa. Daí eu tiro todos esses coágulos e consigo limpar os vasos através de um orifício único. É uma coisa que a gente faz quando o membro é viável. Essa conduta é uma conduta de emergência do vascular. Tá? Desse jeito a gente consegue salvar um membro do paciente, mas isso tem indicação precisa. Se por um acaso um membro estiver inviável, não vale a pena tentar preservar. Começa a ficar arriscado demais. O paciente ele pode perder a perna, perder a vida se tiver esse quadro, tá? Então tem que ter isso em mente, galera. Daí, saiba reconhecer. Se você conseguir preservar o membro do teu paciente pensando nisso, você vai evitar muito problema com ele, tá? Saiba reconhecer as urgências para você conseguir reconhecer, tá? Para você resolver o problema do teu plantão. Esse é o caso mais grave do teu plantão, tá? Se você souber reconhecer, você vai salvar a vida do teu paciente ou até salvar um membro dele, tá bom? Galera, essa live, ela vai ficar no ar, não aqui, tá? Cadê? Papapá? Aqui. Essa live, ela vai ficar no ar, não aqui no Instagram, mas lá na minha rede vizinha, lá no YouTube. Ela vai ficar no ar por uma semana, tá? Daqui a pouquinho eu já coloco lá no canal. E depois ela fica só na nossa rede de alunos do curso 10 em 12. 10 anos de experiência em vascular em 12 semanas. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Quer discutir, tirar alguma dúvida de algum tema de vascular, de oclusão arterial aguda, alguma coisa? Se vocês quiserem, a gente tira a dúvida aqui ao vivo, tá? Bom, o pessoal tá meio encabulado, então... Beleza, pessoal? A gente passou rapidinho o que você precisa fazer para salvar a vida e o membro do teu paciente com oclusão arterial aguda. Beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me mandar mensagem aqui pelo Instagram. Falou, galera. A gente vai se vendo aqui pelo Instagram. Até mais!